Fala, rapaziada, tudo beleza? Como vocês estão? Hoje é um drops entre vozes diferente. Hoje é um drops entre vozes para falar de Internacional e Fluminense, Internacional de Odair Hellmann. Odair, ele retorna, digamos assim, Não me assusta, né? O Fluminense de Odair Hellmann, né? Isso. É o Fluminense de Odair Hellmann, claro, mas o Odair volta a encontrar o Inter, né? E aí a gente hoje vai fazer diferente. A gente, claro que vai falar do Inter, a gente vai falar do Fluminense também, mas hoje a gente trouxe um cara que tem uma propriedade muito maior que a nossa, para falar de Fluminense, que é aqui, ó, Leandro Dias, do Netflu. Beleza, Leandro? Tudo bem contigo, cara? Fala, Alexandre, Lucas Colar, como vai os amigos? Tudo bem, tudo ótimo. Poderia ser melhor, né? O Fluminense não tem dado muitas alegrias pra gente ultimamente, mas feliz com o convite aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse grande jogo. Pelo menos é o que esperamos, que seja um grande jogo aí no reencontro, né, do Odair Hellmann com o Internacional. É, isso aí. E embaixo aqui, meu parceiro, Chalacinha, o nosso blogueirinho aqui do canal, Lucas Colar. Como é que tá? Lucas Colar em outro ambiente. Hoje fora de casa, né? Assim como o Internacional, tô fora de casa também, né? Não tô no estádio, não tô no campo tradicional, mas estamos aí, né, para repercutir esse jogo. O Leandro, eu sei que não concorda muito comigo, a gente costuma trocar umas ideias de vez em quando. Mas eu tô esperando um jogo difícil, viu? Um jogo complicado, né? O Odair conhece muito bem o Inter. O Eduardo Cudê, inclusive, na última coletiva, né, pós-vitória contra o Santos, falou muito sobre isso, sobre o fato de grande parte do grupo, claro que mudou muito, né? O Inter aí liberou cerca de 20 jogadores no final do ano passado, mas a base ainda, bem dizer, é quase a mesma, né? Muda pouquinho algumas coisas, mas ele tem o conhecimento, né, desse grupo, o modo de jogar é completamente diferente. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser esse reencontro do Odair com o Internacional. Ô, Leandro, tu acha que esse reencontro, tu acha que o fato do Odair conhecer alguma coisa do Inter, tu acha que pode ser bom para o Fluminense? Ou tu não tá tão otimista assim? Olha, Alexandre, eu acho que individualmente ele conhece os jogadores, né? Teve aí durante muito tempo. O elenco do Inter, eu acho que não se modificou tanto assim. Claro, chegaram alguns nomes, né? O próprio Thiago Galhardo hoje, que faz a dupla de frente lá com o Guerreiro. Mas a maneira de jogar é diferente, né? Como bem colocou o Lucas Colar. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, pode acabar surpreendendo o Odair. O Odair é um cara que a gente, claro, estuda futebol, ele não é um idiota. É um cara que vive de futebol, é um profissional do futebol. Mas a expectativa aqui no Rio de Janeiro, ela não é positiva, né? Porque o Fluminense, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o Fluminense, desde que o Odair foi contratado, né, no finalzinho do ano passado, disputamos o Carioca, fomos até a final, fomos vice-campeões. O Fluminense fez pouquíssimos jogos de qualidade, né? O Fluminense é um time muito desorganizado, né, sem padrão tático algum, e principalmente mal escalado. Fluminense, o Odair, infelizmente, parece que ele repete os erros do Internacional, ele é refém dos jogadores mais veteranos, os medalhões, inclusive ele coloca o mais veterano deles, que é o Nenê, numa função similar que fazia com o D'Alessandro aí no Internacional, aberto pelo lado, né? Curiosamente do lado direito também, já que o D'Alessandro e o Nenê ambos são canhotos. Então, enfim, vamos falar mais sobre isso, mas a expectativa aqui não é boa, até porque a gente tem acompanhado o Internacional, vinha sendo muito criticado, mas conseguiu 2 vitórias, jogou bem contra o Santos. E o Fluminense, até o momento, desde a volta do futebol, não ganhou partidas oficiais. O Fluminense tem 1 vitória em 10 jogos. Essa vitória aconteceu no amistoso com o Botafogo, onde o Fluminense foi inferior. Então, assim, a galera está bem desanimada, os torcedores tricolores estão bem preocupados com a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. É complicado, né? Essa lembrança é muito boa, né, Leandro e Ernest, do Odair, porque é aquela coisa, a gente costuma dizer que a gente gosta muito da pessoa Odair, né? Um cara que é muito do bem, um cara gente boa,
Só que ele surgiu muito bem naquele começo, né? Pô, pegou o Inter vindo da Série B, ajeitou, deu uma forma de jogar, tomou algumas pancadas no meio do caminho, mas fez uma boa campanha no Brasileirão de 2018, né? O Inter chegou à fase de grupos da Libertadores, mas depois se abraçou justamente nisso que o Leandro citou, né? Em jogadores experientes, né? No comando do vestiário. Quantas vezes a gente viu, né? No momento importante, o Inter com aquela trinca de frente, né? Com o D'Alessandro, o Sobis e o Guerreiro na frente, né? Esse trio não fez nenhum gol, né? O Inter não fez gol com esse trio em campo, então nós éramos jogadores experientes, o cara que dava talvez um estofo, né? A gente sabe que o D'Alessandro, mesmo jogando mal, tem uma moral, né? Tem crédito com a torcida, o Sobis também construiu uma história bacana, o Guerreiro fazia alguns gols importantes, e me lembra muito essa trajetória do Odair no Fluminense, o final do Inter, né? O que me espanta, porque em vez de pegar as coisas boas, né, que ele construiu no Inter, né, um modelo de jogo, um sistema defensivo sólido ali, que o Inter tomava poucos gols, mas não, aparentemente está com aquela teimosia, né, de colocar o jogador experiente na ponta, talvez o pouco uso da base também, né, que não é tanto o Odair, né, tanto que a gente reclama do próprio Cudê isso também, mas assim, né, eu tô esperando, né, por incrível que pareça, um jogo difícil, porque talvez o Odair, por ser um confronto contra o Inter, onde ele deixou uma boa lembrança com a imprensa gaúcha, com a própria torcida do Internacional, talvez, vou pegar o Inter, vou uma vitória, um jogo diferente, talvez sair um pouco da caixa, né, pode ser um jogo complicado para ele se reerguer, né, já que ele ainda não venceu na volta do futebol, exceto esse amistoso. Então, assim, eu lamento pelo Odair, né, é um cara que eu gosto muito, né, mas aparentemente, né, Ernest, a gente pode perguntar pro Leandro também, segue com as mesmas teimosias que o fizeram ele ser demitido antes do final do ano, né? Exatamente. E aqui, Leandro, assim, a gente tem aqui também uma parceria no canal com o Stat Inter, tá? Que é um perfil no Twitter, tá? Também tem site, a gente vai botar agora aqui. Ele faz para nós os cards do jogo, com as estatísticas, com as questões de por onde daqui a pouco dá para ir para tentar uma vitória, né? O Inter em cima do Fluminense e tal. Olha, eu queria repercutir essas questões aqui contigo, ó. Olha só, de olho no adversário. Os últimos 5 jogos do Fluminense, bem como tu disseste, né? Não ganha, né? Desde que voltou ao futebol e tal. Mas, são 3 derrotas em sequência e 2 empates em cada ponta, né? Nos últimos 5 jogos, tá? Aí, em casa, não conseguiu também fazer valer essa soberania, né? De jogar em casa, né? Na temporada ainda. Tu vê, são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Com 35... Diferente do Beira-Rio, né, Ernest? Diferente do Beira-Rio, exatamente. Quando o Odair ia muito bem dentro do Beira-Rio, o Odair teve mais de 80% de aproveitamento dentro do Beira-Rio, né? E então, coincidentemente, fora a campanha no Fluminense é melhor do que no Inter, né? Leandro, pelo que tu tá vendo aqui da escalação, tá? Com Muriel, Igor, Nino, Lucas Claro, Egídio, aí o Dodge, Iago, Michel Araújo, Marcos Paulo, Nenê e Ivanilson. Deve mudar alguma coisa ou tá por aí mesmo? Deve ser esse time mesmo. O Odair vai ter provavelmente o retorno do Yuri, que estava machucado. E não vai ter o Hudson. O Hudson é titular desse time, mas ainda está na transição. Ele teve uma lesão, está na transição da preparação física, né? Do DM para preparação física, está fora do jogo, mas o Yuri deve jogar. A dúvida, no caso, seria entre Yuri e Michel Araújo, mas acho que ele vai manter o Michel Araújo. O Michel Araújo foi um dos melhores do Fluminense no empate com o Palmeiras, 1-1. Porque o Odair, no Fluminense, desde a semifinal da Taça Rio com o Botafogo, instituiu esse esquema com 3 volantes e 2 pontas. A gente brinca aqui, 2 pontas que não são pontas, né? Então ele faz esse tripé de volante. Era Hudson, o titular, Hudson, Dodge e Iago, e o restante era aquele mesmo time. Nenê na ponta direita, Marcos Paulo na ponta esquerda e o Evanilson na frente. No jogo contra o Palmeiras, ele colocou o Fred, o que deixou todo mundo aqui fulo da vida, porque ele barra o Marcos Paulo, que é o jogador mais criativo do meio-campo do Fluminense, e desloca o Evanilson, que é um centroavante, o melhor finalizador do Fluminense hoje, para jogar na ponta esquerda. E o Fluminense foi muito mal. O Fred acabou se machucando nesse jogo. O Marcos Paulo entra, em pouquíssimo tempo o Fluminense empata e melhora um pouco a produção. Melhora porque você modifica
taticamente o time através dos jogadores. Mas o Fluminense como time, como eu falei para vocês, ele inexiste. Porque é um Fluminense inviável. E por que eu digo que é inviável? O Odair ele tenta emular aquele Internacional de boa parte da trajetória por aí, com 3 volantes, o veterano na ponta. Mas há que se comparar os 3 volantes do Internacional com o do Fluminense. O Edenilson, o Patrick, o próprio Lindoso são jogadores de mais de força e chegada ofensiva. Muitas das vezes, né, o próprio Edenilson, o Patrick cai muito ali pelo lado esquerdo, eles pisam na área. Os 3 volantes do Fluminense não fazem isso. Raramente chutam a gol. Nenhum deles são jogadores fraquíssimos tecnicamente. São medianos, jogadores móveis, mas que pegam a bola, toca para o lado e para trás. Então é um time muito horizontal. Então o Fluminense defensivamente, isso aí ele repete, é um time que toma poucos gols, é verdade. Eu acho que o Inter vai ter uma dificuldade sim na parte ofensiva, porque o Fluminense se defende bem. É um mérito do Odair, do trabalho dele que vem desde aí. Mas ofensivamente o Fluminense ele é um deserto de ideias. É um time que finaliza muito pouco e depende exclusivamente da dupla Marcos Paulo e Evanilson. Mesmo o Marcos Paulo jogando aberto pelo lado esquerdo. O Marcos Paulo ele é um segundo atacante, um meia, muito bom por sinal. Mas o Odair insiste em colocá-lo aberto pelo lado esquerdo. E o Nenê, que também é o meia central, da mesma forma, do lado direito. Então, o time que, em tese, é moldado para o contra-ataque, você tem 3 volantes, não tem contra-ataque. Porque o volante rola a bola para o Nenê, o que o Nenê faz? Não tem velocidade. Vira as costas para a marcação e toca para trás. E o Marcos Paulo, apesar de jovem, também não tem velocidade, faz o mesmo movimento. Então, é um Fluminense previsível. E depende do Marcos Paulo pegar essa bola do lado do campo, levar para a meiuca e enfiar para o Evanilson. Essa é basicamente a única jogada que o Fluminense tem de perigo. Mas entendo quando o Lucas fala que é um jogo difícil, porque defensivamente o Fluminense realmente é o time que toma poucos gols. A minha expectativa é de um jogo ruim, porque tem sido difícil ver os jogos do Fluminense. São jogos para realmente torrar a paciência do torcedor. O futebol é bem fraco. Aí, ó. Nossa, a gente conseguiu agora. O Leandro Bessa conectou com a gente aqui também. Leandro Bessa agora está conosco. Tudo bem, aqui, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Xará. Boa tarde. Dois Leandros aí. Posso furar a fila e perguntar? Pode. Ainda mais que, olha, aparentemente do que eu tô vendo aqui, acho que o único pró-Odair, por enquanto. Não é verdade, não é verdade. Mas ocorre que, tô vendo o Leandro falar, bom, que vai ser um jogo ruim parece que é certo, né? E ouvindo o Leandro, me parece que eu estava vendo na minha frente o Inter do ano passado, né? Exatamente. É o mesmo futebol horroroso que a gente via. E, enfim, mas deixa eu te perguntar, Leandro, eu assisti os lances do Palmeiras e Fluminense, não me pareceu uma partida, né? Tanto é assim que o Fluminense encarou o Palmeiras e acabou empatando o jogo, né, Leandro? Olha, Leandro, meu xará, foi um jogo muito ruim. E assim, eu fico até surpreendido, porque o Palmeiras é o segundo time que mais investe no futebol brasileiro. Exato. Está atrás apenas do Flamengo. E é uma surpresa muito grande o Palmeiras jogar um futebol tão burocrático, tão ruim, né? Mas foi um jogo bem ruim, Xará. Não se engane com os momentos. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, ficou um pouco mais aberto, porque as mudanças, especialmente da parte do Fluminense, ou daí nesse segundo tempo, ele até mexeu bem, ele colocou o time para frente. Mas como eu falei aqui até um pouquinho antes de você chegar, o Fluminense como time, como concepção de time e modelo de jogo não existe. Né? Se você me perguntar, Leandro, como é que é o Fluminense? É um time propositivo? Não. Ele é reativo? Não. Ele joga com bola aérea? Não. Eu não sei o que é o Fluminense. O Fluminense é um Frankenstein. Por quê? Primeiro porque, na minha opinião, é mal treinado. E segundo porque o Odair não respeita as características dos jogadores. Falei aqui, o Nenê, com 39 anos, eu faço um desafio aqui a vocês e os amigos que estão acompanhando a gente. Vocês conhecem algum time do futebol mundial, algum time competitivo, não estou dizendo um timaço, time competitivo do futebol mundial que tem um ponta de 39 anos? Não. Isso não existe. Eu conheço um que tem um meia de 39 anos. Mas hoje reserva, né? O meia existe. Não, mas é possível ainda. Né? Você ainda consegue encontrar mais ponta, que é uma posição desgastante, que de alguma forma você tem que compor ali um setor, uma linha de 4, você tem que ajudar a virar quase que um assistente de lateral, eu nunca vi. Então, assim, o Odair, apesar do Nenê ele não ter
não estar jogando bem nem na posição de origem dele, pô, daí prejudica o time e o jogador, colocando ele ali aberto na ponta. Aí ele diz, não, mas o Nenê não é ponta, ele tem total liberdade para jogar, para ir para o meio, o Marcos Paulo também. Mas aí você pega o mapa de calor dos dois, tá lá, os dois encostados nas laterais do campo. Então, a própria estatística joga contra o Odair. Que a gente como era aqui também, né? Como era aqui, desculpa interromper, mas era aqui também, era a mesma coisa. Claro. Mesma coisa. Não, o D'Alessandro chegou a jogar uma final de Copa do Brasil da Baixada de auxiliar do Bruno, né? Lateral direito. E o Potker também. O Potker, quando entrava, não era ponta, né? Era auxiliar do lateral. Auxiliar de lateral, exatamente. Deixa eu trazer aqui, ó, Leandro, e os meus parceiros aqui do Voz do Gigante, o Bez e o Colar, mais um card aqui, ó, do Stat Inter, tá? É o @StatInter no Twitter e statinter.com.br, tá no site lá para ver as estatísticas agora também e tudo que o Inter pode produzir agora nessa partida contra o Fluminense, tá? Dá uma olhada nisso aqui, Leandro. Em 10 jogos pós-pandemia, né, como tu falaste, venceu apenas um, o amistoso contra o Botafogo. Cerca de 35% dos gols sofridos no ano saíram de bola parada, bola aérea, tá? Ou seja, por um lado, ainda que 35% é alto, mas é como tu disseste, né? Se defende razoavelmente bem. Nenê e Evanilson participaram diretamente de 48% dos gols do ano. Ainda que daqui a pouco, né, o Nenê seja aquele ponteiro, como tu disseste, que não tem produzido muito, ainda dá para mostrar pela estatística, pelo menos, que ele é importante. E aí tem as fragilidades, né? Bola parada, bola aérea defensiva. A equipe costuma sofrer contra meios povoados, né? Meio campos povoados, e as jogadas em profundidades pelas laterais. Os pontos fortes é a progressão do Egídio pela esquerda, em combinação com o Marcos Paulo, e o Nenê atuando na entrelinha. Aqui, ó, essa entrelinha que talvez é o grande debate da questão aí, pelo que eu tô vendo, né? É interessante essa análise, eu concordo com boa parte dela. Por exemplo, contra o Palmeiras, o Fluminense chegou a ter 64% de posse de bola, mas uma posse de bola absolutamente estéril, né, que não agride o adversário, é uma posse de bola na nossa intermediária, chegando ali um pouquinho na intermediária adversária, mas sem finalizar. O Egídio, ele fez um bom campeonato carioca, principalmente ali com o Marcos Paulo pelo lado esquerdo, mas desde o retorno do futebol tem ido muito mal. A diferença é que do outro lado a gente tem um lateral direito que é extremamente fraco. É o Igor Julião, é um menino, quer dizer, já deixou de ser menino, né? Já tem quase 26 anos. Mas ele é da base, já atuou emprestado por outras equipes e nunca conseguiu provar o seu valor. O Fluminense vendeu o Gilberto para o Benfica. É um desfalque muito sentido. A gente brinca aqui que o Gilberto era meio peladeiro, porque ele não tinha muita posição fixa, né? Mas era um jogador importante, porque tem muita força física, chega fácil à linha de fundo, procura sempre fazer tabelas, então assim, é uma ausência muito sentida. O Igor Julião é muito, muito, muito limitado mesmo. A torcida morre de ódio do Igor Julião. E o Egídio caiu muito de produção nos últimos jogos, a mesma coisa o Nenê. Essa progressão que ele está falando entre linhas do Nenê, isso aconteceu muito no Campeonato Carioca, quando o Fluminense enfrentou times muito fracos. E aí o Nenê realmente fez a diferença. Ele foi o artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca, fez alguns gols interessantes, deu algumas assistências, mas desde o retorno do futebol, quando o Fluminense começou a enfrentar equipes mais fortes, como o caso do Flamengo, o próprio Botafogo, que tem uma média de investimento ali parecida com a nossa, o Nenê não foi bem. Na verdade, o Nenê, eu não me lembro a última vez que o Nenê fez um bom jogo. Ele realmente tem jogado mal, mas insisto, eu acho que o Odair atrapalha quando coloca ele na ponta direita, né? Aí ele não tem predicados para jogar ali naquela função. E como eu disse, o Fluminense é um time muito previsível e a principal jogada hoje do Fluminense passa pelos pés de Marcos Paulo e Evanilson. O Fluminense hoje, ofensivamente, produz muito pouco e quando produz, só com esses dois. Aqui, ó, esse é o cara, ó, Evanilson, né? Olho nele. De acordo com o Stat Inter, né? É o cara, é a cria de Xerém, né? Evanilson é um dos destaques da equipe. Tem ótima movimentação e capacidade de definição. Foi o artilheiro do Brasileirão Sub-20 em 2019. E agora tem, em 2020, tem 7 gols em 24 chutes ao tento, né?
Ou seja, a cada 3,4 finalizações, uma bola entra. Ou seja, se chutou 4 vezes a gol, no mínimo uma bola vai entrar. Esse aí é o cara que tem que ficar de olho. Então, basicamente, não só pelo Stat Inter, mas tu já tinha destacado isso também aqui, né, Leandro? O Evanilson é muito bom, é um excelente atacante, é uma promessa do Fluminense, realmente. E acabou de sair uma notícia hoje, até que ele recebeu uma proposta do grupo de empresários que toma conta do Manchester City, entre outros clubes na Europa. É um excelente jogador, finaliza muito bem de perna direita, que é a perna boa, de perna esquerda, tem um domínio de bola muito bom, se movimenta muito, dá muita opção para os nossos meios, especialmente o Marcos Paulo, como eu falei, eles têm um entrosamento muito bom. E é uma pena, né, porque o Fluminense ele detém pouquíssimo desse jogador, apenas 10% dos direitos econômicos dele, e 20% de taxa de vitrine, ou seja, hoje ele pertence ao Eduardo Duran, né, um dos maiores empresários do Brasil, ele está vinculado ao Tombense, né, Sim. E ele está emprestado ao Fluminense. O Fluminense perdeu esse atleta, faltando 6 meses para acabar o contrato dele, ele poderia assinar com outra equipe e assinou com um empresário. Na verdade, no Brasil a gente sabe, o jogador não pode pertencer ao empresário, então, em tese, ele 70% é do Tombense de Minas Gerais, clube pelo qual pertence ao Eduardo Duran, empresário. Então, o Fluminense hoje está totalmente de mãos atadas. Se o Eduardo Duran quiser vender, vai vender e o Fluminense vai receber 30% apenas. É hoje o principal jogador do Fluminense, sem nenhuma dúvida. É o que a torcida mais gosta, como eu falei. Chuta muito bem, se posiciona bem, dá opção de passes, se movimenta, briga pela bola, muito técnico. E é uma pena, Alexandre, Colar, Leandro e amigos que estão acompanhando, porque esse jogador já tinha feito, como você falou, o Campeonato Carioca Sub-20 muito bom, vinha fazendo o Brasileiro Sub-20 ano passado muito bom, e o Fluminense resolveu contratar o Lucão do Break, que está no Goiás, é um jogador bem limitado. Jogava aqui no Cruzeirinho, né? É, aquele do Cruzeiro, né? Meu Deus. E jogador aí, limitado, rapaz, né? Muito, muito, muito fraco mesmo. E ele estava lá, na base, largado, o Fluminense esqueceu desse menino, não renovou o contrato dele e perdeu para um empresário. Enfim, hoje a gente está muita tendo ele aí, incompetência, mas... né, Léo? É muita incompetência, né? A gente quer crer que é só incompetência, né? A gente quer crer que seja só isso. Claro. Só deixa eu perguntar, não sei, eu perdi a conexão aqui, mas eu queria perguntar pro Leandro, porque a gente vê esse time do Fluminense aí, uma das reclamações é falta de articulação, né? Por onde anda o Paulo Henrique Ganso, hein? Rapaz, o Ganso ele tem uma relação de amor e ódio com a torcida, né? O Ganso hoje é reserva do Fluminense, né? Ele realmente nesse ano não fez bons jogos, mas aqui eu vou fazer uma defesa. Ele participou como titular com o Odair de apenas um jogo. E esse jogo foi logo depois da volta do futebol contra o Volta Redonda. E a gente sabe dos problemas físicos que o Ganso tem. Eu vi esse jogo. E o Fluminense foi muito mal nesse jogo e ele foi péssimo, né, como todo o time. Mas ano passado, com o Fernando Diniz, o Ganso fez bons jogos. Inclusive até o Felipe Barros, que é o nosso blogueiro aqui, ele é jornalista, analista de desempenho, ele fez uma estatística do Ganso. Ano passado, ele criou 25 chances de gol. E o Fluminense fez um gol. Então o Ganso tem uma assistência em 2019. Aí você diz, como é que o Ganso só tem uma assistência? Mas ele criou 25 chances. E o Fluminense, se por exemplo, tivesse aproveitado o Evanilson ao invés de ter contratado o Lucão do Break, talvez ele teria pelo menos aí metade dessas assistências essas pré-finalizações, né, pré-passes que ele deu. Mas nesse ano realmente ele não conseguiu jogar um bom jogo, muito por conta do esquema que o Odair coloca. É um esquema onde você tem uma posse de bola estéreo e ele não teve chance como titular. Foi apenas um jogo como titular. Ele entrou contra o Palmeiras, entrou bem, o Fluminense melhorou depois que o Ganso entrou. Mas eu acho também que falta um pouquinho do Ganso querer mais, né? Eu entendo a irritação dele de talvez o Fluminense estar jogando muito diferente do que jogava em boa parte de 2019, mas ele é funcionário do clube, né? Ele é pago, ele é um dos maiores salários do Fluminense, ele ganha acima de R$400 mil, ele veio é o camisa 10 do clube, então, independentemente dele gostar ou não do modelo de jogo, ele é funcionário do Fluminense, ele tem que estar motivado sempre, mas insisto, ele tem sido pouco utilizado pelo Odair, e num elenco tão limitado, né, tão frágil, pensando de forma criativa, eu acho inadmissível o Ganso não ter mais rodagem nesse 2020.
Tá certo. Tu sabe que o Inter provavelmente vai com o mesmo time agora que enfrentou o Santos. A gente pelo menos não tem nenhuma informação de nenhuma lesão que possa ter tirado, né? Só o D'Alessandro, né? Tirando. Nem viajou. Ainda que seja o D'Alessandro. Mas ele é reserva, né? Reserva. Sim, é reserva. É reserva. E tem a questão do Fux, né? Se daqui a pouco for vendido mesmo, não joga, né? E aí entraria o Rodrigo Moledo, né? Que é o zagueiro que tá no Rio de Janeiro. Então o Fluminense hoje tentou o Fux, né? Tentou ano passado. Tentou o empréstimo do Fux. O empréstimo. E a grande questão também é que o Inter ele pode estrear o atacante Yuri Alberto, né? Que era ex-Santos, que viajou. É a segunda, digamos, contratação recente, né, do Inter. O Inter contratou o zagueiro Lucas Ribeiro e contratou também o Yuri Alberto. Né? O Lucas Ribeiro já saiu no bid, assim como o Yuri Alberto, mas só viajou para o Rio de Janeiro o Yuri Alberto. E tem o Praxedes, que é esse Flu, né? Tem o Praxedes para fazer uma lei do ex. Bruno, né? Praxedes. Esse mesmo. Essa não falha, né? É difícil a lei do ex não funcionar, né? E eu acho que a gente não tem muita dúvida, tá? Se o Colarzinho quer passar a escalação aí. Vamos lá, podemos passar. Marcelo Lomba no gol, Saravia na lateral direita, o Bruno Fux ou o Rodrigo Moledo, mas a tendência é que joga o Bruno Fux, né? O Vitor Cuesta com o Moisés na esquerda, Musto ou Lindoso. Esse aí é o caminho, hein? Esse é o caminho. A tendência é que jogue o Rodrigo Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme ou Patrick, e aí do outro lado o Bosquilha, o Galhardo e o Paolo Guerreiro é o provável time do Inter para encarar o Fluminense amanhã, 6 horas da noite, perdão, 18 horas da noite, né? No Maracanã. Isso mesmo. Cara, quero agradecer muito aí a presença do Leandro. Eu acho que é bacana conversar com setoristas identificados também, né, dos clubes que a gente vai enfrentar, porque daí é aquela coisa. Leandro, a gente tem uma frase aqui, ó, que aí todo mundo passa raiva junto, né? Tem a gente passando raiva pelo lado do Inter e você falando das passadas de raiva que você também tem aí de vez em quando com o Fluminense, né? E pelo que a gente percebeu nesses mais de 27 minutos aí que a gente conversou, deu uma passadinha de raiva boa com o nosso amigo. Deu pro pessoal matar a saudade do Odair, né? Parecia que eu tava na live em 2019, mas tá tudo certo. Se vocês quiserem trocar, a gente recebe o Cudê aqui, mas o tá tudo certo aqui, viu? Não, cara. Tá não, deixa, o Cudê tá bem guardado aqui, cara. Deixa com a gente. Cara, tu tem mais de repente, alguma questão que tu queria destacar e que daqui a pouco a gente não te perguntou, ou até mesmo, de repente, a gente se passou? Não, até como informação, né? Não sei se os amigos já comentaram um tempinho atrás, mas a gente conseguiu apurar aqui, deve ter o quê? 2 semanas? Acho que sim. O Internacional procurou o Evanilson, né? A diretoria colorada negou, o Fluminense negou, faz parte, né? Mas a gente assegura aqui que houve sim uma consulta do Internacional diretamente com os representantes do Evanilson. Uma consulta, uma sondagem, até por conta dessa questão, mas o Inter acabou contratando o Yuri Alberto. Né? Uhum. E o Rodrigo Moledo, o Odair queria a contratação do Rodrigo Moledo, chegou a conversar com a diretoria do Fluminense sobre esse nome, mas aí, quando soube dos valores que ele ganha pelo Internacional, a desistência ela foi imediata. Né? O Bruno Fux foi tentado ano passado, mas não era o Odair o treinador do Fluminense. Acho que era o Marcão, se não me engano, mas aí acho que o Inter vetou o negócio, né? Acho que vocês podem dizer até melhor. Era um empréstimo, né? O Inter apostava muito nele, tanto que com o Zé Ricardo ele fez vários jogos titulares, né? Aqui no final do ano. É verdade. Pode falar. Não, é que essa informação a gente também repercutiu do Evanilson, né? Tanto eu, o Colar, o Beza aqui, o Voz e tal. É claro que a diretoria nega, ela vai negar. Essa diretoria, eu tenho que dar também os méritos assim para ela em alguns momentos, mas ela tende a trabalhar bem em sigilo, reservado, né? Em sigilo, sabe? Então é bem Rodrigo difícil. Caetano, né? É bem difícil tu tirar alguma coisa, mas é bem difícil de tirar. Quando descobre é difícil também, né? Até confirmar só quando está assinado o contrato. Mas enfim, cara, mas eu acho que seria um bom jogador, e principalmente quando tu falasse agora que ele pertence ao Eduardo Duran, que tem digamos, uma relação bem boa com o Internacional também. Daí, na primeira quando tu falou, ele é do Eduardo Duran e tal, opa, né? Na hora
Agora eu entendi o porquê de que poderia ter tido um negócio, né? Porque se dão bem, enfim, o empresário e o clube e tal. Mas beleza, cruzada, muito obrigado aí, Leandro, muito obrigado, Bess, Colar. Só um adendo, tá, pessoal, né, fazer o merchan pro Leandro, não que ele precise, tá? Se você quiser acompanhar, quem gosta de acompanhar, né, os times de fora e tal, e não quer ir pelo Globo Esporte, com respeito aos colegas, claro, todo mundo é ali para trabalhar, mas eu particularmente gosto muito de acompanhar os veículos identificados, né? O pessoal da Netflu tem grande credibilidade, aí são jornalistas também, é mais ou menos o Vozes do Fluminense lá no Rio de Janeiro, né? Então, quem quiser acompanhar, siga o Netflu, segue o Leandro aí, que é um cara gente boa e também muito bem informado das coisas do Fluminense. Valeu, Lucas. Beleza, então a gente só até para poder... Fala, Leandro, fala. Só para falar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho. Eu sei que a audiência toda aqui é colorada, não poderia ser diferente. Mas só para falar um pouquinho, né, o Netflu acho que foi um dos primeiros... A gente não gosta de chamar de site não oficial, né, porque parece uma coisa meio pirata. A gente coloca como site segmentado, site independente de clube. A gente vai fazer 12 anos, né, esse ano. Eu gosto de falar isso porque não é vergonha nenhuma. Quando o trabalho é bem feito, a gente reconhece. A nossa inspiração foi o Net Vasco, que acho que foi o primeiro, é pioneiro nesse negócio. O Net Vasco surgiu em 2000, já está aí 20 anos no ar, é um grande sucesso entre os torcedores do Vasco. E o Netflu está aí há quase 12 anos, a gente tem um canal aqui no YouTube também, youtube.com/netflu. A gente tenta fazer um jornalismo, claro, voltado para o torcedor, mas sempre de maneira imparcial em relação à notícia. Queria agradecer aqui, eu sei que o Lucas, que indicou meu nome aqui para participar dessa resenha maneira com vocês aqui. Obrigado aí, Lucas. E sucesso para vocês todos aí da Vozes do Gigante. Nome legal, gostei, maneiro. Show de bola, muito legal, cara. Valeu mesmo. Cruzado, então assim, a gente volta à noite, né, depois do jogo do Inter, beleza? O trâmite aqui você conhece, né? Antes do jogo tem aqui, ó, live desse chalaça aqui no canal dele, né, do Lucas Colar. Aí você acompanha o jogo, onde você quiser, enfim. Você sabe que tem, por exemplo, a Rádio Inferno, que dá ali dá para ouvir, dá para fazer a questão lá com o Thiago Suman. Depois do jogo, uns 20 minutinhos de bate-papo sem edição, né? Ó, com o Lucas Colar. E aí depois a gente repercute no Voz do Gigante, coletiva, análise, interatividade, as notas dos jogadores, que vocês gostam bastante de dar. Quem não gosta das notas são os próprios jogadores. Né? Todo mundo gosta. É verdade. Vai ter que engolir. Mas tá legal, cara, tá bem bacana. Ó, se no último jogo o Inter e Santos bateu 2.200 simultâneos, é isso aí que eu espero. É isso aí que eu espero nesse domingão aí de Deus, beleza? A gente se fala aí, se tudo der certo, um bom jogo para todo mundo, tá? Que seja um bom jogo. Eu não vou falar que bom que tem a vitória do Inter dessa vez para respeitar o não vou fazer corneta aí, mas que tenha um bom jogo para todo mundo, beleza? Um forte abraço aí para vocês. Abração. Valeu, tchau, 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 tchau. Valeu.